quero hoje dirigir a minha fala, a minha conversa, àqueles que podem estar entre as ovelhas desgarradas do rebanho do Senhor. E nós vamos perceber na conversa, nos próximos minutos, que o desviado não é só aquele que saiu da igreja, de uma denominação, de uma instituição, que é exemplo do filho pródigo, deixou a casa do pai e está fazendo coisas piores do que as que ele fazia antes da sua conversão. Aliás, Jesus já havia avisado e nos deixou esse alerta que quando uma pessoa libertada dos espíritos imundos, daquela vida promíscua, se desvia, volta, ou como Pedro diz, quando a porca lavada volta para a lama, ela comete, ou esse ente comete, pecados 7 vezes piores. O estado desse homem é 7 vezes pior. Por quê? Porque aqueles espíritos que foram expulsos na limpeza da libertação, eles trazem consigo 7 espíritos piores. Então há esse desviado que fez e que está fazendo coisas terríveis. Talvez seja o teu caso. Você saiu mesmo, como dizia lá na terra do Joel, você soltou a franguita e está fazendo coisas que nunca você tinha feito, nem quando você não conhecia o Evangelho. Só você olhar, só você examinar. Agora, há um outro desviado também. Há um desviado que está dentro da casa do pai, porque na parábola do filho pródigo, o filho mais velho é um desviado também. Mas ele está dentro da casa do pai. Ele continua trabalhando, ele continua servindo, ele continua ajudando, ele continua tendo algum relacionamento com o pai, se bem que no coração dele ele não ama o pai, ele está triste com o pai. A gente percebe nas palavras dele quando ele diz ao pai: eu trabalho tanto tempo na fazenda e o senhor nunca me deu um cabrito para que eu me alegre com os meus amigos. Então você veja, é um desviado dentro da casa do pai, é um desviado dentro da igreja. E aí você pode colocar nessa lista membros antigos, você pode colocar nessa lista obreiros, diáconos, presbíteros, pastores. Será? Sim, pode escrever. Talvez eu esteja agora me dirigindo a colegas pastores da graça, das outras denominações. Os senhores só não sabem disso, ou não sabiam, porque agora já estão sabendo. Os senhores são entes desviados. Os senhores estão na casa do pai, talvez na igreja, na denominação, por conveniência. Talvez, se tivesse dado certo a vida do filho mais novo, daqueles que saíram, você já teria ido também. Mas como você sabe que quem sai sofre, você fica ali, de má vontade. Imagina, eu fiquei pensando nessa madrugada, como que era triste a vida do filho mais velho. Porque ele continuava ali na casa do pai, trabalhando, servindo, como eu disse há pouco. Mas como devia ser triste para ele, como devia ser um fardo, um peso para ele, sentar-se à mesa com o pai. Ele não gostava do pai. O outro, pelo menos, falou: eu vou embora. E foi mais honesto consigo próprio. E vou dizer isso, o desviado que sai, os dois são perdidos, os dois estão desgraçados. Eu vou trazer já uma palavra para a solução disso, se é o teu caso. Mas o desviado que sai, pelo menos ele é mais honesto consigo próprio. Porque ele tem coragem de falar para o pai que ele quer ir embora. Ele foi lá na casa e falou: pai, dá minha parte na herança aí. Estou indo embora. Me dá a minha parte, me dá o que me concerne. Ele ajuntou tudo, fez na frente de todo mundo. Imagina ele, naquela segunda-feira, talvez ele não chegou no campo para trabalhar. E alguém perguntou: cadê o fulano? Ele não veio. O que ele está fazendo? Ele está arrumando as coisas dele para ir embora. Ele vai embora? Vai embora. Inclusive ele já falou com o pai dele e pediu a parte da herança. Ele está indo embora. É?
Ó, eu vou lá falar com ele. Aí talvez um dos empregados chegou lá e falou, é verdade que nós ouvimos? É verdade, sim. Você vai embora da casa do pai? Vou embora, não quero saber mais. Quero viver lá fora. Aqui dentro eu não gosto, não me interessa. Muita disciplina, muito trabalho. Aqui tem que ser santo, tem que ser justo, tem que ser bom, tem que ser honesto. Eu não quero isso. E poucos dias depois nós lemos no texto que ele ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua. Ele deixou claro que ele queria distância da casa do pai. Ele não estava certo, mas pelo menos ele foi honesto com o pai, com a casa do pai, consigo próprio. Agora o desviado, o irmão mais velho, o desviado dentro de casa, o que se perde dentro de casa, ele tinha que encenar todos os dias, porque no fundo o que ele queria era ir embora. No fundo o que ele queria era sair da casa do pai. Mas ele não tinha tanta coragem quanto o primeiro, ele não tinha talvez tanta convicção que a vida dele pudesse dar certo. Então ele ficava ali, com uma vontade, trabalhando, sentando-se à mesa com o pai, suportando, tolerando. Mas o fato é que ele também estava desviado. Qual é o seu caso? Se não é, tudo bem. Aí que você possa transmitir essa pregação a alguém. Nossa produção costuma fazer um recorte desses minutos que eu estou pregando e a gente posta em Facebook, em YouTube e mandamos para as pessoas. Se você puder agora copiar e colar e mandar essa mensagem para alguém, você ajudará com certeza um irmãozinho desviado fora da casa do pai ou dentro da casa do pai. Agora, se essas palavras são para você, permita-me ler um versículo, Salmos 119, verso 176. Eu quero apelar à sinceridade do seu coração. Salmos 119, verso 176. Porque se você é o que saiu, o desviado fora, se você é o que ficou, o desviado dentro, mas em você ainda há alguma sinceridade, ainda há um desejo de mudar, você reconhece lá no íntimo, lá no profundo, que a culpa na verdade é sua. É você que é desgarrado, você que está perdido. Não é culpa do pai, a culpa é sua. Se lá no fundo você tem o desejo de ser acolhido de novo, resgatado, olha essa oração. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Preste atenção, isso é um reconhecimento. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Não saí, pastor, eu estou na igreja, continuo com o meu cargo, continuo frequentando, mas dentro de mim eu sei que sou uma ovelhinha desgarrada. Não tenho mais comunhão com meu pai, com meu pastor, que é Deus. Não tenho mais prazer na Bíblia, no culto, nos louvores, nas canções de Sião. Não dizimo mais, não oferto mais. Eu vou por ir, eu vou porque minha família vai, porque meu marido vai, porque meus pais estão frequentando ainda. Mas se eu pudesse nunca mais pisar naquele lugar, eu não pisaria. Você reconhece que está afastado? Ou você é o deliberado mesmo, você é o que se desviou e que está aí no mundo, talvez bêbado, cheio de maconha na sua cabeça, enquanto eu falo essas palavras para você. Aí, perturbado, quem sabe descobriu uma gravidez indesejada e você não sabe nem quem é o pai dessa criança, ou está desconfiado de ter adquirido uma doença sexualmente transmissível, está aí na criminalidade, ou como diz lá na terra do pastor Nivaldo, você rodou mesmo. Você rodou, você sabe que você rodou. Você está aí agora, reconheça. Primeiro você tem que admitir, eu me desgarrei. E veja, você não foi tirado do rebanho, foi você que se desgarrou.
Você que parou de andar perto do pastor, porque a ovelha desgarrada, ela se desgarra porque ela se afasta do pastor. Se ela continuasse olhando para o pastor, a ovelha ouve a voz do pastor. Se ela continuasse seguindo as ordenanças do pastor, se ela continuasse próxima às ovelhas que estão perto do pastor, porque às vezes a gente não está perto do pastor. E o pastor aqui, eu não estou falando do pastor homem, institucional, estou falando do pastor Jesus Cristo. Às vezes o que a gente precisa é estar perto de quem está perto de Jesus. Mas aí você foi se afastando, foi desgarrando. Quando você deu por si, você já estava sozinho. Está admitindo, ó, eu desgarrei. Não foi ninguém que me enxotou, não foi ninguém que me expulsou do aprisco, não fui abandonada pelo pastor, eu desgarrei. E desgarrei como? Como uma ovelha perdida. Uma ovelha perdida, uma ovelha que não levou a sério, que negligenciou a vida espiritual. Você reconhece isso? Então, se você reconhece, você pode fazer uma oração. Qual é a oração? Busca o teu servo, porque eu nunca me esqueci dos teus mandamentos. O filho pródigo nunca esqueceu da casa do pai. Ele estava lá com as prostitutas, gastando todo o dinheiro, com as festanças, com todo aquele barulho, aquela muvuca de quem está fora da presença de Deus, mas quando ele deitava a cabeça no travesseiro, ele lembrava da casa do Pai. Quanto ele era feliz, de verdade. Então, uma pessoa sincera, ela nunca se esqueceu dos mandamentos de Deus. E todos os dias o coração dela diz, você tem que voltar, você tem que se arrepender, você tem que voltar ao primeiro amor. Peça para Deus te buscar. O desviado disse, busca o teu servo. Eu não me esqueci dos teus mandamentos. E aí, voltando, deixa Deus tratar. Você vai precisar ser tratado, você vai chegar doente, você vai chegar maltrapilho, você não pode chegar fazendo nenhuma exigência. O filho pródigo não quis nem dizer que era filho, faça-me como um dos teus trabalhadores. Foi a resolução dele em relação ao retorno à casa do pai. Então, evita de querer chegar e voltar e eu quero o meu cargo de novo, eu quero... Não, nada disso. Fica bem quietinho, deixa Deus tratar. Olha, vai muito tempo para Deus trabalhar no teu coração, para que as coisas concorram bem na sua vida. Mas o fato e o que eu quero trazer hoje nessa mensagem é que você pode voltar. Você pode se encontrar de novo com o seu pastor. Seja você a ovelha perdida que saiu, ou seja você uma ovelha perdida que mesmo estando, está perdida. Não importa em qual cenário, em qual conjectura, você tem um pai que te ama, um pastor que te aceitará de volta e que está pronto para te receber e te perdoar. Ele é Jesus, o sumo pastor, o verdadeiro pastor, que ama as suas ovelhas, que nunca deixou de te amar, que está de braços abertos te esperando para que você volte e tenha comunhão com Ele. Amém?